Yorick Barnison, apesar de parecer, não é um urso polar, ele é um Panzerbjörn ou um urso de armadura, e é um dos personagens da saga literária Fronteiras do Universo. Como já dito anteriormente, os Panzerbjörns são uma espécie de ursos maiores, mais fortes e mais resistentes que os ursos polares comuns. Sua principal característica são os polegares opositores, o que faz deles exímios metalúrgicos que utilizam essa habilidade para fabricar as suas armaduras de ferro celeste. Um metal extremamente raro que é encontrado somente em meteoritos que caem em Svalbard, terra onde vivem os Panzerbjörns. Yorick Barnison já foi um príncipe em Svalbard, porém, ele foi exilado e teve a sua armadura confiscada após ser obrigado a matar, mesmo contra sua vontade, um oponente em uma luta. Mesmo exilado, Yorick encontrou uma mina de ferro celeste e forjou uma nova armadura, que foi roubada posteriormente pelos moradores de Trollesund após o embebedarem. E desde então ele passou a trabalhar na cidade em troca de comida e bebida. Ele só conseguiu recuperar sua armadura graças a Lyra Belacqua com a ajuda da Bússola de Ouro. Além disso, ele conseguiu recuperar também a sua posição de líder entre os Panzerbjörns após derrotar Ragnar em uma luta. A trilogia Fronteiras do Universo foi escrita pelo autor britânico Philip Pullman e é composta pelos livros A Bússola de Ouro, que foi lançada em 1995, A Faca Sutil, lançada em 1997, e finalmente A Luneta Âmbar, lançado no ano de 2000. Uma adaptação cinematográfica do primeiro livro da série, A Bússola de Ouro, foi lançada em 2007, onde o personagem de Yorick Barnison foi dublado pelo ator britânico Sir Ian McKellen, o nosso eterno Gandalf. Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão? Beleza? Então, hoje eu vou trazer para vocês algo um pouco fora do padrão, bem diferente do que o usual que eu costumo fazer, que são personagens humanoides. Resolvi trabalhar agora com um animal, Esse urso polar aqui, que eu achei bem legal. Eu achei muito por acaso, foi um trabalho também que surgiu por acaso e eu quis fazer, Então por isso que eu nem coloquei votação essa semana, porque eu queria fazer isso aqui, porque começou a me surgir umas ideias, formas de fazer, e aí eu falei, eu tenho que fazer isso agora, senão não vou fazer depois, Então eu vou fazer o personagem Yorick Barnison, que é o urso de armadura da série Fronteiras do Universo, que ele aparece principalmente ali no primeiro livro, que é A Bússola de Ouro. Mas ele é um personagem bem legal, eu gosto, E ainda mais que ele fica super imponente com a armadura, Então é um grande desafio aí que eu tenho pela frente. Eu estou pensando em formas de fazer essa armadura, mas eu acho que vai ficar legal, beleza? Ele basicamente não vou mudar a posição nem nada, só vou fazer alguns retoques de pintura, vou fazer alguns acabamentos aqui com biscuit para cobrir essas emendas aqui, ó, que ele tem nas pernas, que isso aqui tá tudo grudado, então eu vou dar uma disfarçada aqui, mas basicamente vai ser isso, o trabalho mesmo vai ser na armadura dele, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos trabalhar que aqui tem trabalho, hein? Até mais! Primeira coisa que eu fiz foram os moldes de papel para poder fazer a armadura. Depois eu já comecei a fazer alguns detalhes aí de modelagem para cobrir aquelas emendas ali que tem nas patas dele, Fiz com biscuit inicialmente, depois eu vim com o estilete aí com a ponta fininha para fazer os detalhes dos pelos, para fazer essa transição mais suave aí. E depois já comecei a trabalhar na armadura que eu fiz em biscuit. Aí eu estiquei o biscuit naquela técnica de esticar com ar quente e tudo mais bonitinho. E estou utilizando aí uma esponja com o lado áspero para fazer a textura da superfície, E aí depois eu já começo a recortar os moldes que eu fiz anteriormente utilizando papel. E depois que cortei todos os moldes eu coloquei a parte de cima para poder pegar a modelagem do corpo dele, que é um pouco mais arredondado, ficar um pouco mais nessas curvaturas aí, Porque depois que secar, fica mais fácil para colar depois, Então eu peguei todas as partes de cima, coloquei, peguei o capacete dele também, o elmo, aí coloquei uma fita crepe ali para poder fixar melhor. E depois que secou o biscuit, eu já comecei a fazer os detalhes aí da armadura, Eu estou utilizando aquela cola 3D para fazer aqueles detalhes das bordas, para dar um pouco mais de sei lá, detalhes, deixar um pouco mais frescurento. E aí depois eu já comecei a mexer na pata dele, porque ele tem aquele polegar um pouco diferente, que permite que ele consiga segurar peças e armas.
E aí eu cortei o dedo dele nas duas patas e comecei a fazer o polegar um pouco mais para cima, né? E aí, utilizando aquela mesma técnica com biscuit, depois eu fiz o acabamento lá com estilete. E aí eu comecei a fazer a grande burrada, né, gente? Eu peguei o primer e apliquei em cima da peça para depois refazer a pintura dele. E aí eu continuei fazendo outra burrada, né? Passando em cima do primer que não secou direito, ele estava muito melequento. E aí eu pensei que a tinta ia dar um jeito, mas ficou uma merda, eu tive que refazer e tirei toda a tinta com o thinner depois, né? Bom, enfim, depois disso eu continuei aí com a armadura, fazendo os detalhes. Aí eu resolvi pintar de preto, tá, gente, o biscuit, porque o preto ele dá um pouco mais de... Ele deixa a tinta metalizada que vem por cima mais aparente, e aí você precisa dar menos demãos, ela aparece mais. Então eu pintei todas as peças aí de preto, e depois já comecei a aplicar a tinta metalizada. Eu estou utilizando a tinta cobre aí, tá? Cobre não, desculpa, é a bronze, tá? Porque ela tem uma tonalidade mais próxima daquilo que eu pretendia, né? Então eu passei aí acho que umas 2 demãos de tinta em todas as peças da armadura, e depois que secou eu já comecei a encaixar as peças. Olha que deu muito trabalho essa parte aí, porque eu tinha que ficar olhando as referências para pegar o posicionamento correto. Eu tive que colocar e retirar várias vezes algumas peças aí para poder fazer o encaixe direitinho e colocar na posição exata para não ficarem sobras, né? Mas no final das contas deu tudo certo. Aí depois que eu já fixei toda a armadura no corpo dele, eu comecei a dar o acabamento aí com as profundidades. Eu já tinha feito... Não tinha feito não, o wash eu fiz depois. Eu primeiro apliquei o cobre aí em cima dessa parte dourada aí, metalizada. E aí depois que eu fiz essa aplicação eu fiz o wash, mas eu tirei o excesso. Depois eu apliquei um pouco mais, bem levezinho, da tinta dourada bronze, né? E depois eu vim finalizando aí a iluminação com o prata, tá? E aí depois eu coloquei alguns detalhes aí que eu queria ornamentar um pouco mais a armadura. Aí eu peguei algumas pecinhas de bijuteria e dei uma frescurada nela, mas ficou bem legal, né? Eu achei peças bem que combinavam bastante com essa peça aí da armadura, né? E aí depois eu finalizei aí a pintura do rosto dele, essas partezinhas aí que precisavam de um pouco mais de reforço, né? Para tirar esse aspecto de brinquedo, de boneco. Pintei as unhas também ali nas 4 patas dele. E depois eu fiz aí dei uma leve sujada, né, nas patas para fazer um degradê do escuro para o mais claro, que eu achei que ia ficar bem legal e realmente ficou, né? E para fazer a base eu colei aquelas areinhas de gato utilizando cola quente numa base de MDF redonda. Aí depois eu só finalizei aí dando algumas pinceladas de branco para dar aquela sensação como se ele estivesse num lugar frio, né, com um pouco de neve também, mas eu não queria deixar totalmente branco para gerar justamente o contraste com ele. Muito bem, galera, aí está o trabalho concluído, finalmente, o meu Yorick Barnison. Dessa vez resolvi trazer um trabalho diferente, né, fazer alguma coisa fora do padrão, porque tá sempre fazer a mesma coisa, né, personagens humanoides. É bom a gente dar uma variada, né? Então, resolvi fazer esse diferentão aqui, né, para realmente ser fora do convencional. Assim, gostei bastante de ter trabalhado com ele, é uma coisa bem diferente do que eu estava acostumado. Gostei muito de ter feito essa armadura dele, gostei do resultado final também. Consegui dar uns efeitos bacanas aqui. No começo eu não imaginei que eu ia conseguir, mas aí fui vendo ali, me adaptando, fui fazendo, e quando eu vi o negócio estava saindo, né? Aí fui me animando cada vez mais e saiu, finalmente consegui concluir aqui, tá? Então, vou só dar uma volta aqui por cima com a câmera, para vocês verem mais detalhadamente aqui as partes da armadura, né? Tudo feito com biscuit, tá, gente? Finalizei aqui a pintura com tintas metalizadas, fiz aqueles efeitos de iluminação. Aqui tem cobre, tem bronze e prata, né? Nessa armadura dele aqui, na parte da pintura. Aí tem esses detalhezinhos aqui que são pecinhas de bijuteria, né? Aqui também. Queria deixar uma marca minha aqui, né? Assim, na verdade, gente, essa aqui é a minha versão, tá? Eu me inspirei na armadura do filme, pelo menos no design dela, mas ela tem muitos elementos diferentes aqui. Porque assim, eu vejo várias versões diferentes quando eu fui pesquisar,
que aí tem as versões do livro inspiradas nas ilustrações e tudo mais. Então resolvi fazer a minha versão e está aqui, né? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, deixa o joinha aí, se inscreve, é muito importante para a gente continuar crescendo. Não deixa de comentar se você gostou, se você tem alguma coisa a dizer também, fique à vontade, tá bom? E compartilhem à vontade, se inscrevam nas outras redes sociais e, mais uma vez, se inscrevam para ajudar o canal a continuar crescendo, beleza? Então, gente, grande abraço aí para todo mundo e vamos ver o que eu vou trazer semana que vem. Também não vou fazer enquete, tá? Vou começar a fazer uns trabalhos mais próprios meus e vai ser na surpresa mesmo, beleza? Então, é isso aí e até semana que vem se tudo der certo. Valeu? Um grande abraço!